Olá, eu me chamo Luane Soares e você está no Peso e Saúde. Hoje eu vou te ensinar como montar um cardápio saudável sozinho, você aí na sua casa. Antes da gente começar, eu preciso te fazer um pedido. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações para não perder mais nenhum vídeo e deixe seu like. Antes da gente começar para a parte prática, eu preciso te dizer o que seria uma alimentação saudável. Uma alimentação saudável é aquela em que você não se priva de nenhum macronutriente e nem de micronutrientes. O que seriam os macronutrientes? Carboidrato, proteína, gordura, e os micros seriam as vitaminas e minerais. A alimentação saudável ela é composta pela ingestão de uma infinidade de alimentos bem diversificados e esses alimentos eles fazem parte de grupos alimentares. Esses grupos alimentares eles têm funções diversas no nosso corpo e geralmente funções diferenciadas. Para que você entenda melhor, eu te trouxe a pirâmide alimentar brasileira, que ela traz todos os grupos de alimentos saudáveis e aí também a gente tem noção do quanto a gente precisa de cada grupo alimentar. Na base da pirâmide a gente tem os alimentos que são chamados de alimentos energéticos, que são aqueles alimentos ricos em carboidratos. E como exemplo eu te dou o pão, o arroz, a batata doce, o inhame, a macaxeira, os macarrões. Acima da base, a gente tem os alimentos reguladores, que nada mais são o quê? São os vegetais, as frutas e as verduras, que além de ricos em fibras, eles são ricos em vitaminas e minerais, que são os nossos micronutrientes. E a gente precisa ingerir em média 5 a 6 porções dia dos dois, juntos. Tá? Lá em cima desses alimentos, a gente vai ter os alimentos construtores, que nada mais são do que alimentos fontes de proteína, ou de fontes de proteína vegetal ou fontes de proteína animal. E aí a gente vai ter as carnes e os ovos, que nas carnes a gente tem carne bovina, carne suína, aves, peixes, a gente vai ter os leites e derivados e também vamos ter as oleaginosas, as frutas oleaginosas, que como exemplo eu te dou as castanhas, o coco, o abacate e também as leguminosas, que são o nosso feijãozinho do Brasil, né, que a gente consome basicamente quase todo dia. A lentilha como substituto, a soja, o grão de bico, a ervilha. E lá no topo da pirâmide alimentar, a gente vai ter os alimentos extra energéticos. E aí o próprio nome já diz, já tem muita energia. Então são aqueles alimentos que a gente precisa consumir, mas em pequeníssimas quantidades. As gorduras, por exemplo, que são as gorduras boas, fontes de ácidos poli e monossaturados, como o azeite de oliva, o óleo de canola. A gente precisa consumir diariamente? Precisa, mas uma pequena quantidade, cerca de uma porção dia. E aí a gente também tem do outro lado os doces e os açúcares, que o ideal é que a gente consuma esporadicamente. Quando for consumir em pequenas quantidades. Então vamos lá, eu separei para vocês esse vídeo em café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. No final você vai perceber que a gente usou todos os grupos alimentares em quantidades adequadas. Vamos começar pelo café da manhã. No café da manhã o ideal é que você faça a junção de uma porção de fruta, uma porção de alimento energético e uma porção de proteína. Que o ideal é que não falte no café da manhã uma opção de proteína, como eu te falei no vídeo anterior. Tá, então eu trouxe 2 exemplos para mostrar para você como você pode montar isso. Se você for uma pessoa que tem mais fome pela manhã, eu trouxe a primeira opção, que seria um copo de leite, de preferência leite desnatado, uma fatia de pão integral, um ovo e uma fruta. E essa fruta pode ser que você quiser uma mamão, uma banana, uma laranja, uma melancia, fica a seu critério. Mas se você é um tipo de pessoa que não sente muita fome no café da manhã, eu te trouxe um tipo de café da manhã saudável, bem prático. Um copo de leite com granola ou aveia e mais uma fruta. Isso a gente já vai estar te fornecendo proteína, uma fonte de alimento energético e também uma fruta. No lanche da manhã é um bom horário para que a gente traga uma fonte de fruta oleaginosa, que são as castanhas, como eu te falei, ou coco, ou abacate, ou então uma semente rica em gordura e gordura boa, como a linhaça. Mas aí você também tem que acrescentar proteína e uma fruta. Eu trouxe alguns exemplos bem práticos para você que você pode fazer na rua mesmo, levar de casa e comer na rua.
No primeiro exemplo do lanche, eu trouxe para você algo bem prático. Um pote de iogurte, que é fonte de proteína, uma fruta que você vai escolher aqui que você quiser e uma semente que você pode escolher a linhaça, a chia, a semente de abóbora, que você preferir. A segunda opção de lanche da manhã também é algo prático. Você pode escolher uma fruta fácil de ser levada no café na bolsa. 3 castanhas ou um punhado de amendoim ou 2 castanhas do Pará, mas é uma fonte de proteína, que aí eu te dou como exemplo 2 claras de ovo, que é muito fácil da gente cozinhar e depois levar na bolsa. A nossa terceira refeição do dia é o almoço, e o almoço ele é uma alimentação completa, em que a gente vai ter basicamente todos os grupos alimentares inseridos nesse horário. Mas são quase, não são todos. E aí, quais são eles? Um grupo dos alimentos reguladores, que seriam os vegetais, as verduras e os legumes. Um alimento energético, que poderia ser o arroz, a batata doce. Uma leguminosa, que poderia ser o feijão, que é o que a gente come na maioria das vezes, mas também pode ser lentilha, grão de bico. Uma proteína magra e mais uma fonte de gordura boa, que seria um azeite de oliva, um óleo de canola, o que você preferir. Eu te trouxe 2 opções de pratos que você pode estar fazendo. A primeira é o nosso famoso arroz com feijão, e aí a gente tem alimento energético e a leguminosa, uma proteína magra que pode ser um peito de frango, meio prato de salada crua que você pode variar, cenoura, repolho, beterraba, alface, o que você quiser, mais uma colher de sobremesa de um óleo bom, que pode ser o azeite de oliva, mas pode também ser o óleo de canola ou de girassol, o que você preferir. Uma outra opção também seria uma salada de legumes, batata doce cozida, mais uma proteína magra, que poderia ser um peixe grelhado, e mais uma fonte de gordura boa. A nossa quarta refeição é o lanche da tarde. E aí, esse lanche da tarde ele vai variar muito se você é uma pessoa que faz alguma atividade física depois do trabalho ou não. Então, a quantidade vai ser proporcional ao seu gasto energético do momento, tá? E aí, a gente também vai ter que fazer uma montagenzinha de grupos alimentares. Uma fonte de proteína, uma fruta e um alimento energético ou um alimento que é fonte de fibra, como a aveia, o farelo de aveia. Vai ficar a seu critério. E aí, eu trouxe um exemplo bem prático, que é uma vitamina de fruta, em que a gente tem a proteína através do leite, a gente tem a fruta através de uma banana, de uma maçã, e a gente também coloca uma colher de aveia, que é um alimento energético e ao mesmo tempo é um alimento rico em fibra. Uma segunda opção também seria um copo de suco de fruta natural, com 2 a 3 torradas, vai depender do seu gasto energético da noite, mais uma colher de requeijão light ou de queijo branco, que é uma fonte de proteína e vem do grupo dos leites e derivados. Já no jantar, a gente também tem uma alimentação completa, só que nesse momento a gente já não tem mais necessidade de trazer a leguminosa, que é o feijão, a lentilha, porque as leguminosas a gente precisa para estar bem nutrido de apenas uma porção dia. Então, no horário da noite, o ideal é já não trazer mais o feijão, a lentilha, e aí formar o nosso jantar só com os outros grupos alimentares, que seriam os alimentos reguladores, que são as verduras e os legumes, um alimento energético, lembrando que no horário da noite, se você não tem um gasto de energia alto, o ideal é que você consuma em pequenas quantidades esses alimentos energéticos, e uma proteína, tá? E aí eu te trouxe três opções de cardápio. O primeiro seria um purê de inhame, ou um purê de macaxeira, ou até um purê de batata doce, com uma carne moída magra feita com legumes. E aí esses legumes podem ser variados: maxixe, quiabo, couve, brócolis, couve-flor, vai da sua criatividade do que você tiver em casa. Uma outra opção seria uma sopa de carne magra, um pedaço de carne magra, que seria a proteína, um pouco de batata doce dentro da sopa também, ou da própria batata inglesa, e uma infinidade de legumes que você pode estar colocando nessa sopa. Couve, chuchu, cenoura, beterraba, fica a seu critério. A terceira e bem prática seria uma salada crua, com um omelete de 2 ovos, mais uma rodela ou 2 rodelas de batata doce. E a ceia, Lu? A gente precisa fazer a ceia? O ideal que você faça a ceia, caso você seja aquela pessoa que dorme muito tarde, que jantou muito cedo, que vai dormir muito tarde. Então, o ideal é não passar muito tempo sem se alimentar antes de dormir. Mas aí você só vai fazer uma refeição bem leve, com alimentos que têm poucas calorias. Aí eu te sugiro um copo de chá,
Se você tiver mais fome, um copo de chá com torrada, ou um copo de leite com aveia, ou também um iogurte com uma colher de granola, ou até mesmo acrescentar uma semente, que seria a chia, a linhaça, no seu iogurte ou no seu leite, para finalizar a noite. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem dúvidas, sugestões, coloquem aqui nos comentários de vocês. Se vocês ainda não me seguem no Instagram, me sigam lá no Instagram, luene.soares, que diariamente eu estou te dando dicas de alimentação saudável, de opções de cardápio saudável, e aí você pode se inspirar.